Mais um Colégio dos Crentes começando e hoje eu estou aqui com um pastor diferente para mim, porque eu ainda não conhecia, mas eu sei que o rapaz aqui é bem famoso, já fiquei sabendo algumas notícias dele, pastor Jeanderson Martins. Falei certo, pastor? Certinho. Jeanderson Certinho. Martins, muito obrigado pela sua Prazer presença é meu, aqui. Wilkerson. Recebi aqui na minha casa, recebi assim, informações extraordinárias a seu respeito. Bom. Então, quando eu recebi as informações, eu falei assim, não, Wilkerson, entrevista o pastor Jeanderson, pastor Alisson Silva, né, que nosso parceiro aqui já, e ele foi entrevista ele, rapaz, um cara bacana demais, foi presidente da Juban e tal. Falei, Alisson, beleza, você tá falando, como é que é? Aí, não, rapaz, o cara tal, assim, começou e deu aquele monte de informações, falei, legal. Mas quando você chegou, a gente começou a bater papo aqui em off, eu não imaginei que fosse tanto. O cara realmente sorridente, o cara pra cima e tudo. Obrigado. Bacana, cara, bacana. Eu vou te apresentar um pouquinho aqui, depois você vai fazer o resto. Tá bom. Pastor Jeanderson Marques, ele é da Igreja Batista Missionária, né, de Timóteo, cidade de Timóteo. Isso, bairro né? Recanto Verde. Bairro Recanto Verde de Timóteo. Ele é psicólogo e é ex-presidente da Juban Vale do Aço. É isso mesmo, pastor? Exato. E o pastor, ele já vai falar depois como é que é esse negócio de ser pastor e psicólogo. Nós já entrevistamos psicólogos aqui, pastor e psicólogo, mas vamos saber dele também um pouco mais, porque eu tô achando que ele não está atuando mais na área, eu quero saber disso mais dele um pouquinho. Mas eu quero que o pastor se apresente para a turma aí, fique à vontade. É isso mesmo, né? Meu nome aí, o Wilkerson já disse, Jeanderson, sou pastor da Igreja Batista Missionária do Recanto Verde, já há 5 anos dessa igreja. Né, já fui pastor em Belo Oriente, já tive um tempo em Belo Oriente. Belo Oriente, que a gente está atuando lá agora, junto com o pastor Dalmon. Fui auxiliar lá do pastor Adilson, em um período também lá no distrito de Belo Oriente, chamado Bom Jesus do Bagre, estive lá pastoreando. E agora nós estamos ali servindo ao Senhor no Recanto Verde em Timóteo. Graças a Deus tem sido uma bênção. Certo. Pastor, não tem como começar essa entrevista sem falar de uma coisa interessante aqui, que é informações que eu já peguei em off aqui já, né? A informação que eu tive era o seguinte, falou assim, olha, o pastor Jeanderson era um pastor ultraconservador e agora ele está descobrindo na visão celular uma ferramenta importantíssima para a sua área ministerial. Como é que era esse negócio de ser ultraconservador? Você era da Convenção Batista Brasileira, eu já imagino, porque para falar que é ultraconservador, você é um batista nacional, né? E aí, agora era um batista brasileiro, imagino, para falar que é ultraconservador. Como é que é esse negócio de ser conservador primeiro, para depois eu te perguntar da visão celular? Ok. Na verdade, nós até rimos aqui, a questão do ultra, né? O ultra aí é... Ultra, Mega Power, Blaster... Não, a minha origem é uma origem batista brasileira, né? Na minha infância, adolescência. Também conhecido como batista tradicional, né? Isso, também conhecido como batista tradicional. E com o passar dos anos, depois de casado, na minha juventude, nós então mudamos aqui da cidade e acabamos conhecendo o Ministério Batista Nacional. Já conhecia de ouvir falar e tudo, mas acabamos começando a congregar na Igreja Batista Nacional. Com relação a essa mudança na verdade, eu acredito que apesar de ser batista tradicional, nominalmente falando, eu sempre tive essa pegada renovada, entendeu, Wilkerson? Interessante. Então, eu sempre tive essa coisa, a minha família, a minha avó sempre foi uma pessoa muito renovada, apesar de toda a minha família pertencer à Igreja Batista Tradicional. Então, andava muito com ela, né? Colocava a gente para fazer umas visitas ali junto. Foi uma fundadora de igreja, uma grande ganhadora de almas, Dona Raimunda. Isso, já partiu, está com o Senhor, mas foi uma referência renovada. Então, sempre tive aquele desejo, né? E aí a gente encontrou no Ministério Batista Nacional essa liberdade maior para poder tratar das questões dos dons, de realmente experimentar com mais liberdade, digamos assim, esse lado aí. Mas o meu coração, eu tenho aqui ainda... O pessoal da Igreja Batista Brasileira, né? A gente tem uma grande ligação, um relacionamento bacana. Eu tive um trajeto parecido, só que o oposto, né? Minha família sempre foi da Assembleia de Deus, transitei muito pela Assembleia de Deus, depois Batista renovada, que é da Convenção Batista Nacional, mas tive uma passagem na Batista Brasileira também. Aqui no Bom Retiro, com o pastor Cioli, fiquei um tempo, e alguns anos, né, até.
E então transitei por esses meios. Então eu sei do que você está falando, dessa saudade, porque realmente todos eles são todos muito, muito agradáveis, né? Tanto da e a gente acaba, essa ligação não se perde, né? E às vezes a pessoa de casa pensa assim, a gente já conversou muito disso aqui no canal, a respeito de ser renovado, de não ser renovado. Basicamente a gente está falando as mesmas coisas, né? Então, assim, o pessoal acha, quem não conhece o que é Batista e tudo, é bom procurar, ver as entrevistas anteriores aí, procurar conhecer. Tem Batista renovado, tem Batista tradicional, procura, né, saber aí. Você vê que basicamente está falando a mesma coisa. Então, deixa eu perguntar mais coisa para o pastor aqui. Olha, o pastor ele é psicólogo e é pastor. Sim. Atualmente você faz as duas coisas? Não? Então... na verdade, hoje eu não estou atuando como psicólogo, né? Não estou clinicando, vamos dizer assim. O ministério tem me tomado muito tempo, né? A gente tem, principalmente, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, a respeito dessa transição que nós estamos vivendo para um modelo de pequenos grupos, celular. E aí, nessa transição, realmente, a dedicação tem sido eu sair da presidência da Juban, que já me tomava um bom tempo, tinha o ministério, a igreja, e aí a gente já começou, eu deixei a Juban exatamente por causa dessa transição que a gente começou a viver na igreja, entendeu? O que era a Juban? Só corta. A Juban é a Juventude Batista Nacional. Aí ela é em todo o Brasil. Né? Tem a Juban em todo o Brasil. Ela é que organiza os jovens das igrejas batistas nacionais. Né? Tá. E você foi presidente? Eu fui presidente da seccional, da Juban, da seccional aqui do Vale do Aço. Sim. Que reunia todos os jovens, envolvia todas as juventudes das igrejas batistas nacionais do Vale do Aço. Certo. Pode dar, você estava dando continuidade. Isso. Como E aí a sua transição? Aí eu tive esse período na Juban, depois a gente começou a viver essa transição, eu percebi que eu precisaria me dedicar um pouco mais, estava clinicando no Horto, né? Comecei a atender no Horto por um tempo, mas aí eu percebi que eu precisava ter uma dedicação maior para a igreja, nesse momento principalmente. Acaba que os membros pedem, né, que você tenha mais tempo para a igreja. Isso, né? Os membros, o próprio ministério, quando você está vivendo uma transição, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito disso também, toda mudança, digamos assim, ela requer um pouco mais de empenho. Você acaba tendo um dobro de trabalho, né? É verdade. Para acompanhar, para que não haja traumas. Sim, tem que trabalhar o povo. Essa questão de transição que a gente está falando aqui é a transição do modelo tradicional da igreja para o modelo em células? Exato. E fala para nós então, como é que está essa transição aí? Como é que vocês estão vendo essa questão de trabalhar com células, que são os pequenos grupos e tal? Como é que está essa transição suas aí? Então, Wilkerson, você disse que eu era um conservador. Ultra conservador. Já falei muito mal de célula, rapaz. É mesmo? Verdade. Rapaz, célula é um modelo tão bacana. Pois é, não conhecia. Ignorância, né? Eu confesso esse pecado aqui, peço perdão por ele. E já tive uma visão realmente assim limitada, né, a respeito do trabalho de pequenos grupos. Né? Pensava que era um trabalho de modismo, né? Estudei um pouco a respeito disso, mas somente um lado, e achava que conhecia. A questão da transição no meu ministério, eu falo no meu ministério porque vai além da igreja, eu acho que é uma questão pessoal do pastor, a questão do ministério com o trabalho dos pequenos grupos, Wilkerson, eu acho que ela aconteceu em um momento em que nós estávamos buscando um trabalho de qualidade. Eu sempre disse na igreja o seguinte, para mim, qualidade é melhor do que quantidade. Sim. Eu sempre disse isso. Então, toda ovelha que foi minha ovelha ou é minha ovelha, você procurar ela vai te dizer que o pastor Janderson sempre teve essa preocupação com o ensino, com o cuidado, com a doutrina né, do nosso Senhor, da palavra de Deus. Então sempre tive essa preocupação de qualidade, de ter um povo de qualidade. Talvez por isso o receio da célula, né? De Exatamente. achar, será que vai dar certo? Às vezes a gente tem até aquela vamos dizer, né, aquele medo de grandezofobia, né? É quase um medo de ser um herege, né? De ficar trabalhando com heresia. Exatamente. Né? E aí o que acontece? A minha esposa, ela começou a assistir alguns vídeos, rapaz. E começou a me falar a respeito disso. Tudo começou com a Silvana, minha esposa. Ela começou a assistir alguns vídeos e tal.
E eu estava lendo alguns livros, nem sabia, David Yong-Soo, da Igreja do Evangelho Pleno, lá da Coreia. E aí ela começou a assistir, começou a me falar, e eu falei assim, bacana, entendeu? Mas sem dar muita ideia. E aí, de repente, ela ouvia sempre lá, fazendo alguma coisa, né? Atendendo os meninos lá em casa, cuidando dos meninos ou da casa, a gente ali junto. E eu vendo aquilo que ela estava ouvindo, falei, peraí, esse negócio é legal, é bíblico. Comecei Tá dentro, né? É exato. Aí, e me relacionando com pessoas também do ministério. Uma delas, um grande amigo, o pastor Felipe, aqui da Batista Missionária do Iguaçu. E essas pessoas começaram a me falar um pouco sobre o trabalho de pequenos grupos. E eu comecei a perceber que, na verdade, não era bem aquilo que eu pensava. O que eu fui fazer? Mudei a minha mente? Não, eu falei assim, deixa eu estudar esse negócio. Deixa eu buscar conhecer realmente do que isso trata, né? Até para mim poder ver se meu pensamento está correto ou não. E aí eu comecei realmente a buscar, a estudar, e eu percebi que realmente é uma visão bíblica, né? A gente pode até se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, mas é uma visão de que é uma estratégia, na verdade. O pastor Raimundo, ele teve aqui não, né? Eu estive lá na igreja dele, eu fui lá para entrevistar, foi difícil de encontrar ele. E ele é um dos percussores dessa questão de célula aqui na nossa região, né? Sim. Ele que começou com essa questão de célula aqui, que eu vou até te perguntar sobre isso. E aí a gente falou sobre isso, né? Dessa importância dele falando que é uma estratégia de evangelismo. Então, mas agora ele é um apóstolo, né? Não é pastor Raimundo mais, o apóstolo Raimundo ele trouxe essa visão de célula para cá, que é uma visão da Colômbia, né? Dos colombianos. Sim. Lá, que lá até então tinha dado muito certo, e aqui todo mundo começou a ficar meio receoso. Vocês estão usando só mesmo o modelo de célula, ou vocês estão usando o modelo do G12 mesmo também, assim como a Igreja Batista Missionária de Patinga? Porque há uma diferença. A maioria das igrejas hoje, se você for olhar até Assembleias de Deus, algumas outras igrejas, adotaram o modelo de célula. Umas chamam de pequenos grupos, de ramificação, vários nomes que é dado para o modelo de fazer culto nos lares. É o que a Igreja Católica faz de novena, parecido, né? De cada um, né? Para quem da Igreja Católica não sabe, mas o que nós estamos falando aqui, é nos lares, né? Tira um pouquinho da igreja, cada um vai para um canto. Então as igrejas estão fazendo isso. Mas o G12 é mais do que a igreja em célula. Vocês estão inseridos no G12 ou só nas células? Não, hoje vamos dizer, a visão que nós temos trabalhado não é o G12. Não é o G12. Apesar de que, o Wilkerson, o que eu percebo agora, conhecendo um pouco mais, é que na época do G12 o que aconteceu muitas vezes foi talvez uma visão distorcida do que era o modelo celular. Sim, nós falamos isso com o Raimundo também. Não sei se vocês, né, até onde vocês chegaram nesse ponto, mas o que aconteceu foi uma visão distorcida. Não, então, nós só falamos só a respeito da visão distorcida. Não pode... O que acontecia? Às vezes os pastores chegavam na igreja, não estou dizendo que é claro que não são todos, mas muitas vezes chegavam e falavam assim, a partir de agora nós estamos trabalhando G12 e é assim, 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 eu escolhi aqui. E não havia, na verdade, não houve talvez em alguns casos, cuidado, o que acabou fazendo com que esse trabalho ficasse mal visto por algum. Visão celular racha a igreja. G12 obriga as pessoas a fazerem as coisas. Então eu acredito que a princípio no Brasil o que aconteceu foi isso. Mas estudando a fundo agora em outros países esse trabalho, eu percebo que a maneira correta de se trabalhar se a pessoa tiver o cuidado, se ela tiver realmente preocupada com os princípios bíblicos, que é promover o princípio bíblico, que é o mais importante do que você implementar qualquer estratégia que seja. A estratégia não é o mais importante. O mais importante é você viver princípios bíblicos. Sim, princípios de comunhão, princípios de cuidado, princípios da doutrina, da palavra de Deus, né, do ensino da palavra. Então, esses princípios são o que realmente fundamentam a visão celular. Sim. Mas nós não estamos realmente no modelo dos 12. Nós não estamos no modelo dos 12. Basicamente, a visão celular que vocês adotaram só. Hoje, o modelo que nós estamos, vamos dizer assim, com mais afinidade, é o modelo DNA da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Como é que é isso?
como que ele funciona? É um modelo que funcionou para esse pessoal que eram batistas tradicionais. Fala batista tradicional, não que eles vão brigar com você. Eram batistas. Quem são o pessoal da Igreja Batista Central? Eu vou falar um pouquinho desses irmãos que a gente tem tido um bom contato com eles, a gente tem aprendido muito deles. Eles são um pessoal que, na década de 50, quando houve a renovação, eles não foram nem para a Batista Nacional e nem ficaram na Batista Brasileira. Eles criaram uma igreja com 80 membros, chamada Igreja Batista Central. Por quê? Porque a ideia do pastor inicialmente era que o púlpito deles fosse usado tanto pelos batistas tradicionais ou brasileiros, quanto pelos batistas renovados. Sim. Eles queriam equilíbrio. Entendi. E aí é uma igreja realmente batista e que aproximadamente 15 anos atrás, o pastor deles, pastor Paulo Mazzoni, ele enxergou no modelo celular, o Wilkerson, uma forma de se trabalhar para que toda a igreja recebesse um cuidado pastoral. Né? Às vezes as pessoas não recebem um cuidado. E aí o que acontece foi que eles adaptaram o modelo celular a uma realidade, vamos dizer assim, não vou dizer batista, mas uma coisa bem equilibrada. Sim. E foi isso que chamou a atenção nossa. Chegou no meio termo, né? Vocês não foram nem um extremo demais, nem para um nem para outro. Exato. Né? E o que é o DNA? A moderação. O que é o DNA lá, o modelo conhecido então da Igreja Batista Central? Ele é um treinamento em que você vai implementar de acordo com a sua realidade. Sim. Cada igreja tem o pessoal da Quadrangular fazendo lá o treinamento com eles, os metodistas, né? Os metodistas de Minas Gerais e do Espírito Santo, praticamente toda a igreja metodista, a convenção metodista, está transicionando para o modelo celular. Muitos batistas, presbiterianos, tenho grandes amigos aí da igreja presbiteriana que estão transicionando, né, para o modelo celular, adaptando de acordo com a realidade da igreja. Ou seja, andando no passo da igreja, né, para que a igreja ela consiga fazer isso. Eu conheço uns presbiterianos, até tive entrevistando aqui também, que adotam, né, essa questão da célula, mas cada um com um nome, né? Cada um põe pequenos grupos. O nome não é importante, né, Will? O nome célula, que você falou muito bem, acho que até por uma questão de preconceito, muito por esse nome vindo célula. Mas veio junto com o G12 o nome célula. Eu acho que um dos grandes problemas talvez foi o que o G12 proporcionou, porque o G12 proporcionou os encontros, e nos encontros aconteciam mil coisas que o pessoal, uns achavam que era legal, outros não. E aí a célula ficou meio, acho que, banalizada em função do que eles não concordaram nos encontros e nos ritos e tal. Mas a célula mesmo, acredito que muitos não tiveram problema com ela. Poderia só colocar outro nome, ficaram célula e tal. Preconceito com o nome célula. Pequenos grupos de crescimento. Aí fala grupo de crescimento, maravilha. Pequeno grupo, ótimo. Agora falou célula. Mas eu percebo uma coisa, Wilson. Não sei eu não acredito que seja porque eu estou implementando, a gente está vivenciando isso, mas eu percebo que esse paradigma aí está sendo quebrado, sabe? Né? As pessoas, sabe? Eu acho que porque a coisa está começando sendo feita de uma maneira realmente cuidadosa, e as pessoas estão realmente começando a ver, olha, então quer dizer que isso que é o correto, essa é a maneira bacana de... Será que isso aí agora que o pessoal tá começando a vivenciar que talvez seja um passo para crescer e não para dividir? Né? Eu creio que sim. Porque antes a visão era essa, se eu faço um modelo em célula, toda semana tem igreja numa casa, eu vou acabar rachando a igreja. Será que agora eles estão entendendo que, na verdade, a gente está alcançando o vizinho, levando uma palavra de amor para as pessoas, uma palavra de vida? Os princípios a gente já está falando aí bem, né? Já entramos no assunto mesmo. Então, um dos princípios da visão de pequenos grupos, ou da visão celular, é a questão de enxergar a igreja como uma igreja de duas asas. Como que isso significa? Igreja de duas asas. Igreja de duas asas. Isso. Essa aí é nova para mim. Essa é nova, né? É nova. Então, o que é a igreja de duas asas? A igreja de duas asas a gente entende aquela igreja que se reúne, ela tem que ter a asa onde ela se reúne, toda a igreja para celebração, onde está junta. O templo, né? O templo ali, digamos assim, né? Onde toda a igreja está junto ali nos cultos de celebração. Sim.
E o que é a outra asa? A outra asa é realmente os pequenos grupos, onde você tem a oportunidade de cada crente desenvolver o seu dom. Às vezes na igreja, a gente percebe nas igrejas, quando a gente entende só na celebração, que muitas vezes pessoas querem desenvolver o dom e não têm a oportunidade. Entende, Wilkerson? Entendo. Às vezes a pessoa ela quer, vamos dizer, às vezes se você pegar 10% das igrejas hoje, 10% das pessoas das igrejas hoje são as que realmente trabalham. Normalmente é assim. Não é verdade? Você olha ali, de 10 a 15% são as pessoas que sempre são as mesmas pessoas que Pelo menos tem alguma função na igreja, né? Alguns estão até acumulando o carro. O cara é tesoureiro, ele é zelador, ele é diácono, ele é presbítero. É aquele camarada que muitas vezes se dispõe e aí desponta. E aí só tem ele, né? Verdade. Ninguém se dispõe, né? E aí o que acontece? Uma grande parte da igreja fica nos bancos. Fica sem fazer nada. Fica como telespectador, né? E aí realmente só como um consumidor de um produto. Vai na igreja aos domingos para poder assistir o culto, volta para casa e aí... Literalmente assistir o culto, nem participa, assistir o culto. O que essa outra asa que a gente chama de pequenos grupos, ela promove? Ela promove a possibilidade de todo membro ele sair dos bancos e ele realmente vivenciar o ministério dele. Cada cristão. Não só sendo um líder. Porque às vezes todo mundo tem que ser líder. Não. Às vezes ali no pequeno grupo é alguém que vai ter oportunidade, porque são vários grupos, de desenvolver o seu louvor. Vai ser uma pessoa que vai ter oportunidade de desenvolver o compartilhamento de uma palavra ou de um testemunho. E promove isso, né, Wilkerson? Hoje eu não estou, né, líder de pequeno grupo para justamente não estar acumulando esse monte de função, que eu sempre fui um desses aí que acumula função, né? De fazer de tudo na igreja. Toca, canta, e prega, e fazendo aquele monte de coisa, e durante o culto correndo atrás de uma coisa e outra, mas e sendo líder de pequeno grupo também. Mas eu posso falar de verdade, eu sendo líder de pequeno grupo, como que não só eu, mas a minha família cresceu muito em função de nós sermos líderes de pequeno grupo. Eu digo nós porque eu era o líder de pequeno grupo, mas a minha esposa liderava comigo. Então tinha dia que eu passava a lição para ela, falava assim, olha, hoje você vai ministrar a lição. Sim. E aí eu tocava alguma coisa lá, os meus meninos, mesmo pequenininha, a Lavínia vai fazer 3 anos ainda, o Matheus tem 7, o Matheus dava umas palavrinhas no pequeno grupo. O Matheus sempre foi muito falador, não sei de quem que ele puxou isso, entendeu? De ser falador, assim, será que é de mim? Deve ser, né? Aí ele dava umas palavrinhas no pequeno grupo também. Então, assim, e eu vi, e as outras famílias a mesma coisa. Sim. Mesmo quem não era líder, aí eu pelo menos fazia assim. Sempre abria para outra família falar. Compartilhar. E aí acabava que ia se despontando líderes ali. Sim. É interessante isso que você está dizendo, porque eu sou da igreja, né, do modelo tradicional há muitos anos. E o modelo tradicional também está adotando o modelo não só quando eu falo do modelo tradicional, do modelo tradicional de ser igreja. Eu estou dizendo assim, quantas pessoas estão adotando, né? E eles também estão adotando. É verdade. E é interessante o seguinte, Wilkerson, a gente percebe que muitas vezes as pessoas... Olha, a igreja alcançou muitas pessoas, mas o mundo mudou. Mudou demais, né? O mundo mudou, a maneira de relacionar mudou. Essa frase tá ficando até batida ultimamente, a gente falar que o mundo mudou, né? Mas é verdade. Parece que antigamente isso não acontecia, hoje tá diferente. Como psicólogo eu posso dizer isso também, porque a maneira de relacionar, antigamente as pessoas paravam para conversar na rua, davam um bom dia, a pessoa vinha tomar um café na sua casa, existia esse entrosamento entre as pessoas. Sim. A igreja, ela mesmo não estando em pequenos grupos, a igreja tinha essa comunhão. O pessoal saía naturalmente, né? Naturalmente. As pessoas saíam para evangelizar, saíam juntas. Sim. Não é verdade? Tinha. Não só evangelizar, entregar um panfleto, mas tinha essa coisa. Tinha. Reunia para poder orar na casa de alguém. A igreja perdeu isso. Os jovens iam na casa um do outro para orar, era interessante. E a gente percebe que né, esse avanço tecnológico que a gente tem vivido, essa correria do dia a dia, fez com que as pessoas perdessem esse contato. Na verdade, o trabalho de pequeno grupo, ele nada mais é do que um resgate disso. Uma oportunidade para as pessoas voltarem a vivenciar esses relacionamentos, que hoje está assim, você coloca as pessoas, parece que elas estão até
não sabe muito, isso existe. Oh, rapaz, você me fez viajar no tempo agora, quando eu tinha 15 anos, falando isso aí. E era isso, rapaz, a gente ia na igreja, eu lembro que a gente não existia celular. Olha que loucura, eu tô velho, assim, eu faço 34 anos domingo agora. Tá novo ainda. Hoje é quarta-feira, eu faço 34 anos no domingo agora. E nesse domingo que eu tô imaginando, falei, gente, não existia celular quando eu tinha 15 anos, eu comprei O que você fazia com 15 anos? Então, eu ganhei esse celular e eu lembro que o pessoal ia foram na minha casa, eu ia na casa dos outros jovens, a gente se reunia, ia para poder fazer culto. Era uma coisa impressionante. O celular a gente tinha, mas a gente quase não ligava um pro outro, porque era novidade demais. Pouca gente a internet não era o que é hoje. Internet. O que era internet? Foi praticamente nada. Você só conectava de madrugada para pagar uma ligação só, né? Aquele discado. Então, assim, a gente realmente tinha, né, esse contato. Então, essa questão da célula está resgatando isso no seu modo de vida? Eu acredito que sim. A gente precisa realmente retornar essa comunhão. E se a gente for perceber, às vezes a pessoa pensa, a célula é para crescimento, né? O objetivo da célula... Eu, pelo menos, a minha preocupação sempre foi com qualidade. Sempre foi ter um povo de qualidade. Quando eu falo um povo de qualidade, um povo conhecedor da palavra de Deus. Um povo conhecedor do que os ensinos de Jesus têm para as nossas vidas, nosso Senhor tem, dos apóstolos, esse cuidado com a doutrina dos apóstolos. Sempre tive essa preocupação. Mas eu percebi, Wilkerson, que na verdade o que estava acontecendo? As pessoas elas iam para a igreja e voltavam para suas casas, né? E voltavam para sua rotina de trabalho, e a igreja ela estava perdendo a sua principal característica de contagiar as pessoas, de relacionamento. Porque igreja é relacionamento, foi isso que Jesus teve com os seus 12. Quando eu falo 12, não estou falando aqui de dia 12, não. Sim, não, entendi. Foi isso que Jesus teve com os seus discípulos, digamos assim. Sim. Então Jesus, ele teve algumas pessoas ali, ele teve um grupo com quem ele ficou 3 anos se relacionando. Sim. Né? Eles dormiam juntos, eles acordavam juntos, eles comiam juntos, eles iam para festas juntos, eles evangelizavam juntos, eles estavam sempre juntos. E uma coisa que eu ouvi um pastor dizendo recentemente, assim, se Jesus estivesse hoje aqui na Terra, como que a gente acha que seria o ministério de Jesus? Será que seria um ministério de multidão? Eu não acredito. Eu acredito que Jesus faria o mesmo que ele fez no início. Ele pegaria um grupo para poder trabalhar. Porque a gente só consegue passar para alguém alguma coisa, quando a gente tem um relacionamento próximo com essa pessoa. E o trabalho de pequenos grupos, ele é exatamente para privilegiar isso. Esse relacionamento é voltar a gente a ter um relacionamento próximo com as pessoas. Você falou aí da sua experiência como psicólogo, como psicólogo você vê esse afastamento e vê como que faz para se ajuntar e tudo. Você usa a psicologia no seu ministério? E como que você usa essa psicologia aí? Porque fica mais fácil, né? Imagino que para um psicólogo você já detecta algumas coisas e tudo, você usa bem, como é que você faz? Eu acredito como que a psicologia influencia no seu ministério? Eu acredito que toda a formação que a gente tem, ela contribui de alguma maneira. Acaba levando, né? O camarada, ele é músico, ele vai chegar na igreja, ele vai utilizar a música dele de alguma forma. Eu sou suspeito para falar. Se ele é pedagogo, você tem que utilizar a capacidade daquela pessoa numa formação de uma escola bíblica. Não é verdade, Wilson? Psicologia não é diferente. Algumas pessoas têm até um preconceito com relação a, estou usando psicologia na igreja. Eu acredito que a psicologia tem muitas ferramentas que contribuem no ministério para nos ajudar a avaliar as pessoas, a perceber realmente alguma coisa que realmente a pessoa possa, em tratamento de casais, com filhos, né, alguma disfunção, tudo isso a psicologia nos ajuda a perceber. E como psicólogo, não adianta, você acaba tendo um olhar psicológico para as pessoas. Agora é importante separar as coisas. Por quê? Porque a igreja é um lugar de fé. Né, Wilson? A igreja é um lugar de fé. Isso aí não tem como separar, né? Quando eu digo separar no seguinte sentido, a gente tem a psicologia, ela é científica, ela é empírica, ela trata com o que é comprovável e a fé, ela lida com o que não é comprovável. Então, se por um lado a psicologia me ajuda a perceber algo, na hora, estou falando na igreja, no que se trata
da formação, tá? Se ela me ajuda a perceber algo na igreja, na hora de atuar, a fé ela entra em ação. Então entra a questão realmente da confiança em Deus, do sobrenatural, da intervenção divina em situações onde a nossa limitação, onde a nossa capacidade, ela termina, entra o agir de Deus, né, Wilson? E a gente o nosso principal é confiar realmente no Senhor. Eu imagino aqui, agora é uma pergunta que eu ia fazer antes, eu imagino o seu choque de igreja batista tradicional, né, igreja batista brasileira, para vir para a igreja batista renovada, e como psicólogo também, né? Sim. Porque esse ceticismo acaba estando no meio dos dois lados ali. Não que a igreja tradicional, a igreja brasileira, seja cética, não é isso que eu quis dizer. Mas o lado cético, entre aspas, mas o lado do psicólogo, que é como um médico, tudo tem que ser provado, tem que ser analisado, né? Cientificamente provado, e como o psicólogo também. E isso, eu acho que eu até pulei que eu ia fazer a pergunta mais atrás, ou deixei, mas não sei. Quando eu falo como é que ficou a questão de manifestações espirituais na sua igreja. Que hoje você é da Igreja Batista Missionária, com modelo de visão em célula, você é psicólogo que veio de uma igreja tradicional. Que benção, hein? Nossa, virou uma salada aí. Aí, nessa questão, mas só que essa salada, só que sempre tudo muito tradicional, muito conservador, como a gente falou. Muito cuidadoso. E hoje já não está mais tão conservador assim. Como é que é essas questões de manifestações espirituais na sua igreja? Vocês acreditam em línguas, revelação? É bíblico, né? Até a revelação? Claro. Revelação já teve pastor tradicional aqui que falou que senão precisava escrever a Bíblia de novo, hein? Não teve revelação não. Explica esse negócio pra gente aí. Não, revelação como Deus mostra, eu creio nos dons bíblicos. A palavra de Deus nos fala sobre os dons, né? E nos fala sobre cada um deles, fala sobre profecia, né? A manifestação profética, alguém que chega no nosso meio e Deus, conhecendo o coração daquela pessoa, ele então fala, as pessoas que estão ali, lá na igreja de Atos, o povo da igreja de Atos, e também em Coríntios, a gente percebe o apóstolo Paulo falando lá em Coríntios 12, que se chegar um incrédulo no nosso meio e o Senhor, através da profecia, revelar o que está no coração dele, ele vai dizer realmente Deus está no meio deles. Deus está aqui nesse lugar. Então eu acredito nos dons como uma manifestação. Por quê? Porque Deus, ele é espiritual. Deus é espiritual. Nós estamos aqui num plano material, é lógico, mas somos seres espirituais também, né, Wilkerson? E o Espírito Santo habita em nós. Então creio que a palavra de Deus, que os dons espirituais, eles são para hoje, são manifestações reais. Até porque eu tenho experimentado isso, a igreja, de uma maneira geral, digamos assim, experimenta isso. Agora, eu lido com isso com muita tranquilidade. Lido com relação aos dons espirituais de maneira muito tranquila. Porque eu creio que Deus está no controle de tudo. E quando tudo é feito com equilíbrio, né? Essa é a questão, né? Quando tudo é feito com equilíbrio, quando tudo é feito dentro do que a palavra de Deus nos ensina, Deus não promove confusão. O objetivo de Deus é edificar as pessoas, é salvar as pessoas. E as coisas de Deus são sempre muito bem organizadas. Mas ainda dentro da questão de dons espirituais, pastor, por exemplo, uma coisa que a gente vê que costuma trazer problema até dentro da igreja é essa questão de revelações. Né? E quando eu brinquei no início aqui falando que teve pastor que falou aqui já que revelação tinha que continuar escrevendo a Bíblia, né? Se tinha mal. Mas aí veio outros pastores aqui já, a gente já falou sobre que a revelação que a gente estava falando é a revelação para o indivíduo. Sim. Não é a revelação extra, a palavra de Deus, é uma revelação individual, né? Deus viu ali e revelou individualmente. A palavra está fechada já, né? Aí é uma revelação para o indivíduo. Deus viu ali uma questão pessoal em você e houve alguma revelação a seu respeito. Mas o que eu estou dizendo, essa confusão, é que eu percebo hoje alguém chegando e fala assim, Deus mandou te falar isso, aquilo. A pessoa deixa de viver alguma coisa na vida dele em função daquela revelação que às vezes não acontece. Sim. E eu já vejo hoje pessoas até saindo das igrejas, se desviando em função de revelações assim, como é que eu posso dizer, irresponsáveis até. Como é que vocês lidam com isso? Então, bacana a sua pergunta, Wilkerson. Por quê? Uma coisa eu aprendi com o meu pastor. Eu falo meu pastor,
que é uma pessoa que hoje é pastor da Igreja Batista Nacional do Paraíso, pastor Adilson, e é uma pessoa com quem eu sempre me aconselho. Aquele homem que tem a mão cheia de dedos? Isso, aquele mesmo. É uma pessoa muito Bem, centrada. cara, aqui, tem que, quem não sabe quem é o Adilson, porque ele tem só 3 dedinhos na mão, ele tem 3 dedos assim. Eu tive conversando com ele há poucos dias ali. Uma ótima pessoa pra você trazer aqui. Uma hora a gente vai, uma hora dessa eu vou ver se eu marco com ele. Ele sempre, toda pregação, toda igreja que ele vai, que o pessoal não conhece ele, primeiro ele apresenta a mão. Ele faz isso. Essa é minha mão, gente. Estranho, aquele ser, aquele X-Men, você pegar na mão dele, você já estranha. Então, uma coisa que eu aprendi com ele foi o seguinte, sempre que você recebe uma palavra nesse sentido, e é o que eu ensino quando eu falo meu povo, as pessoas que o Senhor me deu para pastorear, que eu ensino para o pessoal da igreja, né, para o meu povo, você recebeu uma palavra, coloca ela lá no armário, não interessa do que se trata, coloca ela lá na gaveta, deixa guardada, se é de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir, né? Você não precisa viver em função daquilo. Às vezes Deus nos traz palavras de consolo. Eu penso em Abraão, quando Deus chama Abraão e fala com ele, né, que ele ia ser pai de multidão, ele foi ser pai de multidão, ele foi ter Isaac 25 anos depois, que foi se cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Então tem gente que para a sua vida em prol de alguma coisa. Eu acredito que Deus fala assim, entendeu? Eu creio nisso, já recebi palavras nesse sentido, até ministerialmente falando. Eu também já. Até ministerialmente falando, mas eu acho que tudo tem um tempo e você não tem que parar a sua vida, você tem que viver normalmente, né? Continue sua vida, que se Deus te falou algo mesmo, aquilo que Deus te falou, se foi Ele quem disse, Ele tem um compromisso, Ele vela por ele. E o interessante, a gente falou assim, de não deixar de viver a sua vida em função dessa profecia, né? Essa palavra que teoricamente veio de Deus e tudo. Ontem mesmo eu estava conversando e falando sobre isso, que teve palavra que eu recebi quando eu tinha aí 16 anos, 17, e que ontem eu ouvi alguma coisa que me lembrou dessa palavra de muito tempo atrás. Então tem coisa assim, tudo tem um tempo, eu não estou dizendo que aconteceu comigo, tem que obrigatoriamente acontecer com outro, mas assim, se você ali com o coração aberto recebe uma palavra, ou se você percebeu que não é de Deus aquilo ali, você também, tranquilo, olha, essa pessoa ali está viajando na maionese, como diz, né? Mas o problema, sabe por que eu falo isso? Que eu fui muito tranquilo para receber essa palavra e anos depois, né, quase 15 anos depois, eu perceber que a palavra ainda poderia estar sendo bem viva, não, eu poderia ter desanimado, já falar, essas profeciaiada para cima da gente, só atrapalha a vida da gente, ter deixado de viver a minha vida. Mas por que eu não deixei? Porque meu olhar não estava na profecia. Meu olhar estava em Deus, no Senhor. Meu olhar estava fito no alto ali, no autor e consumador da minha fé. Agora as pessoas parecem que estão muito hoje ligadas no autor e consumador da fé deles, que é o profeta lá, né? O tal profeta. E aí ele deixa de viver por causa disso, que é um erro. Agora, recebeu uma profecia, coloca no armário, deixa ali bonitinho, como você falou, o dia que cumprir, beleza. Agora, você vai mudar a sua vida em função daquilo ali, eu acho que é um perigo. Você quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso foi a própria conversão de Saulo. Saulo, né? O Senhor aparece para Saulo, e aí ele é levado lá, né, para a cidade, e ali na cidade Deus fala com Ananias, através de profecia. Vai lá na rua chamada Direita, na casa de um certo homem chamado Simão, que lá você vai encontrar um homem, você vai encontrar o Saulo. Vai lá, impõe as mãos sobre ele, né? Abençoe lá, vai cair as escamas dos olhos dele. E aí Ananias se resiste, né? Fala, Senhor, esse homem estava matando gente agora. O Senhor está me mandando ir lá, né? E aí o Senhor vira para Ananias, o Wilkerson, e diz o seguinte, vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Quanto tempo Saulo, a gente acha que foi imediato, que Saulo já se transformou em Paulo ali, né? Não, ele continuou ainda sendo Saulo muito tempo. Ele ficou muito tempo aprendendo do Senhor. Ele foi se relacionar com a igreja. E nós vamos perceber que são mais de 10 anos depois é que Paulo vai iniciar o ministério dele. Então, ou seja, ele recebeu uma palavra de Deus. Deus deu uma palavra. Mas aquela palavra dada por Deus para ele, o cumprimento dela foi muito tempo depois. Muito mais para frente, né?
Então, a importância de você, né, ele volta para Tarsis, tem gente que não sabe disso. Ele volta para Tarsis. Eu ouvi alguém falando na internet lá que Paulo só tem... Eu até agora, até hoje, eu não perguntei isso para pastor nenhum. Sim. De repente, eu vou te colocar na fogueira aqui. Ixi. Ele falando assim que algumas coisas que as pessoas falam que está na Bíblia nunca esteve. E uma delas que ele falou sobre Elias ter subido ao céu numa carruagem de fogo, isso não está na Bíblia. Diz que ele subiu, foi num redemoinho. E as pessoas... Chegou essa palavra primeiro. Ele subiu na carruagem de fogo. Então eu vi até no livrinho, já em bíbliazinha de criança, ele subiu na carruagem de fogo. E na verdade não foi, ele subiu no redemoinho. Isso ele dizendo, eu não vi... Aí eu não estou querendo saber, não estou procurando o texto aqui não. E uma outra coisa que ele disse é que Paulo... Ela falou que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Sim. Ele falou, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele passou a ser chamado de Paulo. Ele falou assim, não, ele passou a ser chamado de Paulo porque ele mudou de cidade. Ele mudou de... Como se por exemplo, no Brasil, Mateus é Mateus. Nos Estados Unidos é Matthew. Né? Uma coisa assim, Matthew, não sei a pronúncia. E Paulo, no lugar lá, não sei se na Grécia, em Roma ou em Jerusalém, Judéia, sei lá, ele era Paulo, e quando ele mudou para outra cidade, lá era Saulo. Um lugar era Saulo, outro era... É como se fosse Brasil e Estados Unidos. Confere, Deus não mudou o nome de Paulo? Não é bem isso. O não. texto Ele quase acertou aí, né? Com relação a Elias primeiro, na verdade, a Bíblia diz que uma carruagem, cavalos de fogo, separaram Elias de Eliseu. Não fala que ele subiu nessa carruagem. Esse negócio do redemoinho. Ele subiu num redemoinho. Mas a confusão é porque então teve... Exatamente. Cavalos de fogo separaram os dois e ele ali sobe num redemoinho. Tá. Né? Então, aí a gente já fala... A confusão até tá bacana, né? Tá bacana, subiu na carruagem de fogo. Poxa vida, a interpretação não tá tão ruim, não. Não, esse pastor tá radical. Pra ele ter montado na carruagem. Não, mas eu digo assim, mas teve uma carruagem no meio da história, né? Teve ali cavalos de fogo, na verdade. Então a interpretação não tá tão ruim assim como esse pastor disse. Com relação ao Saulo, né? Tem uma diferença no nome, sim. Né? De Saulo para Paulo. Mas foi Deus que mudou, é isso que eu quero saber. Não, a Bíblia não fala que foi Deus que mudou. Ele passou a ser chamado Paulo. De repente é porque ele mudou de cidade, então, será que não? Não, porque os nomes são diferentes. Né? Um tem um significado e o outro tem outro significado. Tá, entendi. Então não é o que ele falou que não tem como ser o mesmo nome. Mateus aqui, é Mateus John Estados... ou João. Isso. Né? Luke ou Lucas, né? Não é isso. Não é. Os nomes são diferentes. tá. Né? O significado dos nomes são diferentes. Qual o significado? No caso, Saulo, ele é grande. Paulo é pequeno. É longe, né? Então, Saulo, que vem de Saul, do rei Saul, né? Vem de grandeza. Perseguidor também, alguns entendem aí como Paulo, perseguidor. Saulo é aquele que é pequeno, que pode ser pego, entendeu? Perseguido. Paulo, no caso. O perseguidor é o Saulo, É o Saulo. O Saulo é o perseguidor e o Paulo é o pequeno. É pequeno. Tá. O contrário. Entendeu? Ou seja, então. ele deixou de ser grande, deixou de ser o fariseu de fariseus, para se tornar um servinho do Senhor ali. Então é uma diferença, né? Grande muito ali. Muito grande, né? Assim como de Jacó, né? Para Israel. Né? Que teve essa diferença também bem grande. Já de ser chamado usurpador, né? Enganador. Para ser príncipe de Deus. Então é uma diferença grande de nome aí mesmo, não é bem assim, né? Então, pastor, eu queria só dar mais um tempo aqui. Não vou dizer que vai concluir agora, porque não sei como é que você vai me responder isso aqui. Olha só, você é como presidente da Juban. Então, eu acredito que a maior parte da sua carreira ali, depois que veio de uma igreja conservadora, você trabalhar com jovens num modelo renovado. Sim. Então, e como é essa questão de lidar com jovens, como você pegou muito, a sua maior parte do seu ministério foi pegando ali no pé de jovens, se pode se dizer assim, né? Porque trabalhar com jovens não é fácil, né? Haja vista que a gente tem essas questões sexuais, que são muito tabu no meio da igreja cristã evangélica, drogas, né, entre outras coisas, as festas, enfim. Então, você trabalhar com jovens, colocar princípios cristãos na vida deles não é fácil. E você não só pastoreou uma igreja de jovens, você foi presidente de uma série deles, né? Como é que foi esse negócio? De líderes, na verdade. Do líder dos jovens, né, até. Isso, Olha, Wilkerson,
essa origem minha, né, batista, vamos dizer assim, tradicional da Igreja Batista Brasileira, eu participei de um grupo chamado Embaixadores do Rei. Não sei se você já ouviu falar. E o lema dos embaixadores é o seguinte: é melhor construir meninos do que remendar homens. É bacana essa frase. Bacana. Então, às vezes, igual você falou assim, jovem, é difícil e tal. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que jovem tem a força, cara. Né? João escreveu isso. Jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes. Ele vocês já tem vencido o maligno. Eu acredito que o jovem tem uma grande energia. O jovem põe energia nisso. Põe energia nisso. Até cansa a gente. Eu acredito que a energia do jovem ela é mal direcionada. Quando ela é focalizada, quando você consegue mostrar para ele o propósito da vida dele, né? Ele vai direcionar essa energia da melhor forma possível. E o que adultos, homens, muitas vezes não fazem, deixam de fazer, por causa dos seus afazeres, das suas preocupações do seu dia a dia, o jovem, para o reino de Deus, ele tem essa disponibilidade. Então eu acho que a grande questão é fazer o jovem descobrir quem ele é. Essa sempre foi a minha visão, trabalhando com os meninos, né, de fazer eles entenderem que eles têm um valor. Aí isso abrange todas as áreas da vida dele. Vai abranger a área sexual. Né? Peraí, se eu tenho um propósito na minha vida, o meu propósito é glorificar a Deus, eu tenho que me manter puro. Mas pastor, mas isso aí você está falando teoricamente, né? Então, é lógico, tem os desafios né, de trabalhar isso, mas Jesus trabalhou isso com os discípulos dele. No início, quem eram os discípulos de Jesus? Homens ignorantes, incautos, né, brutos, vamos dizer até assim, e se tornaram homens eloquentes, homens que, quando falavam, as pessoas ficavam admiradas. Eu acredito que em tudo que a gente trabalha, isso acontece, principalmente no jovem. Né? Quando você trabalha o jovem, mostrando para ele, trazendo para ele a percepção de quem que ele é realmente de verdade, ele se encontra, todo o seu futuro muda. Então eu acho que é aqui que a gente tem que trabalhar, sabe? Entendi. Então eu acho que não é o futuro da igreja, não. Os jovens são a igreja hoje. E um jovem sarado hoje, ele é um adulto sarado amanhã, ele é um pai de família bom, ele é um bom empregado no seu trabalho e assim por diante. E o jovem nas igrejas, hoje a gente vê que eles são maioria no sentido de atuação, né? Eles são muito atuantes. Você vê que a maioria da parte musical da igreja é jovem, né? Então eles estão bem atuantes na igreja. Uma coisa interessante que, falando um pouquinho de psicologia, né, Wilkerson, que eu acho bastante bacana é o seguinte: se eu sou responsável por você, se eu pago suas contas, se eu me preocupo, os pais normalmente são assim, né? Se eu me preocupo com você no sentido de perigo e tal, a tendência é você, um marido com a esposa, um exemplo disso, né? Um marido com a esposa. Se a esposa é aquela pessoa que preocupa com as contas, o cara tende a ficar tranquilão. Não é verdade? E vice-versa, né? A gente tende a deixar aquelas pessoas que a gente cuida delas super tranquilas. E isso acontece com o jovem também. Eu vejo que quando o jovem tem alguém preocupando, ele diz, tem alguém preocupando comigo, eu não preciso me preocupar comigo mesmo. Né? É lógico que sempre vai haver um cuidado, mas eu penso que é preciso que a gente dê responsabilidade para os jovens. Você quer ver um exemplo disso? Quando alguém casa e aí ela tem filhos, né? Ela tem filhos. Quando ela tem filhos, tudo muda. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha, tudo mudou na minha cabeça. Poxa, agora mudou. A responsabilidade é outra, né? A mesma coisa com o jovem. Quando você passa a dar para o jovem, eu acho que pequenos grupos traz também isso. Quando você começa a mostrar para ele que ele é responsável por alguém, que ele tem que cuidar de alguém, ele muda a sua maneira de agir. Ele deixa de ser aquela pessoa que tá todo mundo preocupando com o que vai ser feito por mim, para dizer, poxa vida, eu tenho que agir diferente, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um testemunho a zelar, as pessoas estão olhando para mim. Então eu acho que o que a gente precisa fazer como igreja é mostrar para o jovem que ele tem uma responsabilidade. Como? Colocando na mão dele. Entendeu? Deixando ele, lógico, com um acompanhamento, mas ajudando ele a liderar, ajudando ele a testemunhar, a cuidar de outras pessoas. E ajudando ele para não se enveredar nesses outros caminhos, como a gente falou das drogas ali, por exemplo, que é um perigo muito forte, né?
Isso. É muito bacana como que você vê jovens hoje que exercem, vamos dizer assim, liderança e que começam a ter essa preocupação de evangelizar as pessoas, de ganhar as pessoas, como que muitas vezes eles são mais maduros que adultos, né? A vida das pessoas, elas mudam muito quando elas começam a entender quem elas são de verdade. A questão das drogas aí você falou, né? Esse é um mal que a gente está vivenciando hoje, terrível, né? Nossa, Tá aí a Cracolândia aí, essa confusão louca aí. Final de semana na igreja lá, a gente teve lá no velório também lá, perdemos um rapaz por causa de assassinato, né? Em função de questão de drogas, pelo que parece, né? Tem menino novo, praticamente uma criança, né? Nem um jovem, vamos dizer, né? Praticamente uma criança. Isso. E é sério demais essa questão. Muito, muito. Eu me preocupo desde um básico, igual, por exemplo, eu não sei se tá dando para escapar no áudio aqui, mas enquanto a gente tá falando, tem um batidão ali fora, tudo tá tremendo no meu peito aqui. Eu não sei se tá escapando no áudio aí, se quem tá assistindo vai dar para poder ouvir. Mas desde esse batidão, que é as festas deles, as brincadeiras, que parece uma coisa tão natural, tão comum, mas aquelas letras bem cabulosas que eles colocam nesses batidões aí, coisas que vão levando eles para um lugar perigoso. E a gente, como líder de jovens, vamos dizer, se eu falo a gente, porque eu também já trabalhei com eles assim, tem que estar fazendo esse meio de campo. Eu acho que é trabalhoso, por isso que eu falo assim, é difícil, porque é trabalhoso, porque você fica com medo de não dar certo, sabe? Como que eu ajudo esse... Aí é interessante isso que você está dizendo. Por exemplo, Wilkerson, como que você vê os seus filhos? A gente vai vendo como beber a vida toda para começar, né? E depois é com muita preocupação, assim, como é que eu vou fazer esse negócio? Você acompanha de perto, né? De perto. Eu vejo meu menino chegou esses dias fazendo uns trem que ele aprendeu lá na escola. Eu falei, que isso, menino? Tá ficando doido? Que isso? E qual que é a melhor maneira da gente ajudar os nossos filhos? Tem que conversar, né? Tem que conversar, não adianta. Tem gente que tem a cultura de bater e se não conversar, adianta bater. Tá perto, não é verdade? É eles terem acesso a gente, eles precisam ter acesso. Sim. Na igreja não é diferente. A gente quer que as coisas aconteçam muitas vezes, mas o relacionamento é um relacionamento distante. Então, peraí, o que o jovem quer falar? Peraí, deixa eu escutar o jovem, deixa eu ouvir, deixa eu dialogar com ele precisa, sabe? E dessa forma, muitas vezes, essa inspiração, esse desejo de fazer alguma coisa nele, porque se ele não fizer aqui na igreja, ele vai fazer lá fora. Entende? Se ele não direcionar, se ele não focalizar toda essa energia dele para alguma coisa bacana, vai ser direcionado. Eles têm muita energia, eu repito. E essa energia, de alguma forma, ela vai ser direcionada para alguma coisa. E como que a gente direciona ela para aquilo que é bacana, aquilo que é de Deus? É parando para conversar, é relacionando, é tendo uma relação, que é uma palavra muito usada, né? É uma palavra muito usada, eu vou dizer aqui, e às vezes tem muita gente com preconceito porque não entende o que significa. É aquilo que nos pequenos grupos o pessoal chama de paternidade. Tem que ter uma relação de paternidade com esses meninos. Eles têm que ver na gente um exemplo. Eles têm que admirar, eles têm que querer estar junto com a gente. Entende, Wilkerson? Então, as pessoas hoje, elas estão precisando de paz, Wilkerson. Eles estão precisando de paz espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Vocês têm muitos cuidadores aí, mas vocês têm só um pai. Eu sei que é um conceito, mas o apóstolo Paulo, ele nos traz isso. A gente precisa de paz espiritual. Pessoas que cuidem da gente, ou as outras que a gente cuide delas, né? Como um pai cuida de um filho mesmo, para orientar, para cuidar, para se relacionar, para confiança, uma relação de confiança. Eu acredito que quando se tem isso, quando o jovem ele tem alguém em quem ele confie, com quem ele possa se abrir, independente do que ele esteja vivenciando, a tendência é ele cada vez mais, sabe, começar a pensar bem nas atitudes, refletir um pouco mais sobre as decisões, e aí... Pastor, gostei demais do nosso bate-papo aqui. Rapaz, a gente poderia ficar aqui por horas, né, conversando sobre esses assuntos, porque a gente costuma falar que aqui não é nem uma entrevista, é mais um bate-papo mesmo, descontraído, a gente conhecer outras igrejas, outras pessoas, e o canal Qual é dos Crentes tenta promover isso, né? Mostrar as igrejas, as diferenças,
as semelhanças também. Então, muito bom ter você aqui, né, esclarecendo essas questões de jovens. Agora, até a questão do Saulo e Paulo, a gente, né, não estava na pauta aqui, mas já pintou. Da carruagem do Elias. Da carruagem de fogo ali, que as pessoas às vezes ficam, né, na internet vasculhando, procurando fio solto na Bíblia para poder criticar. Obrigado pelo bate-papo aqui, espero que a gente possa conversar outras vezes, a gente se encontra nesse canal de novo. Ou na igreja, a gente, né, se encontra por aí. Mas obrigado por você ter vindo aqui e ter se disponibilizado. Sei que seu tempo é corrido também. E ter vindo aqui, eu te agradeço. Queria que você deixasse um recado para a turma que nos acompanha aqui, para a sua igreja mesmo, o pessoal da sua igreja. Pedindo para se inscrever no canal e dar o like. Beleza, gente? Tem uma menina lá na nossa igreja, Giovana, tem um canal também. Olha lá, tá promovendo o canal da Giovana aqui no Pai dos Crentes. Aí, ó. Não, um grande, eu amo aquele pessoal, amo meu povo, são pessoas que Deus tem me ensinado a amar. Eu acredito que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. E as ovelhas têm que ter cheiro do pastor. É isso que a gente está precisando nos nossos dias, Wilkerson. Um grande abraço para o pessoal da minha igreja, para todos vocês aí do canal, do Wilkerson. Chamem mais pessoas para poder realmente se inscrever no canal. E o que eu tenho, né, nesse momento aqui é agradecer, Wilkerson, pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Tudo que a gente falou aqui foram só pinceladas. Sim. Né? A gente só deu algumas pinceladas sobre alguns assuntos. Quer se aprofundar mais? Estude sobre o assunto. Né? Não faça como eu fiz. Né? Não tenha um pré-julgamento a respeito de algo. Vai conhecer, vai estudar, para depois a gente ter uma opinião realmente formada que seja bacana. Eu agradeço mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o canal, seus telespectadores aí. Que isso, eu que agradeço, né, em nome de toda a nossa equipe, vamos dizer assim, que tenta fazer isso aqui funcionar. A gente fala que dá muito trabalho, mas realmente compensa a gente levar a informação para as pessoas a respeito do evangélico, né? Que o evangélico está sendo muito mal julgado ultimamente, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em ajudar pessoas e muitas das vezes as pessoas estão nos taxando como dinheiro. E a gente não é dinheiro. A igreja evangélica não é dinheiro. Né? A gente tem outras coisas. Agora, más pessoas têm em todos os segmentos. Infelizmente, essas pessoas que depõem contra o evangélico não somos nós. O Pai dos Crentes vai ficando por aqui. Encontro você na semana que vem. Deus abençoe. Forte abraço.